A forma inicial de avaliar o volume ventricular esquerdo para saber a fração de ejeção foi feita a partir já do início do eco unidimensional. Na fase do eco unidimensional, e ainda hoje, nós medimos o diâmetro anteroposterior do ventrículo esquerdo. É o único diâmetro que nós medimos ao eco unidimensional. E para saber a fração de ejeção, nós partimos do conceito de que a cavidade ventricular esquerda tem a forma de um chamado elipsoide de revolução. O que é um elipsoide de revolução? Elipsoide de revolução é um tipo de elipse, até portanto elipsoide, e é chamado de revolução porque uma elipse ou um elipsoide tem uma figura bidimensional, só tem duas dimensões, mas nós queremos falar de volume do ventrículo esquerdo. Então, se nós segurarmos esse elipsoide de revolução, se segurarmos aqui e dermos um peteleco nessa região, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma revolução no espaço. É por isso que ele é chamado de elipsoide de revolução. E uma revolução no espaço, obviamente, ele apresenta então agora uma figura tridimensional. Então, no elipsoide de revolução, se você souber esse diâmetro que aqui se encontra, o anteroposterior, que é o único que nós sabemos pelo eco unidimensional, certo? É o único que, atualmente, fazendo um eco bidimensional, nós colocamos o nosso cursor aqui para medir o tamanho, né, do chamado eixo menor do ventrículo esquerdo. Se nós soubermos esse diâmetro, no elipsoide de revolução, sem dúvida alguma, saberemos o diâmetro lateromedial, já que o diâmetro lateromedial nada mais é do que esse diâmetro anteroposterior que fez uma revolução no espaço. Portanto, é igual D1 aqui, é o único que medimos, e D2, sem dúvida alguma, será igual a D1. No elipsoide de revolução também, se considera que o comprimento desse elipsoide é igual a 2 vezes o comprimento do eixo aqui anteroposterior. Então, em outras palavras, o comprimento longitudinal, o eixo maior, também chamado eixo maior do ventrículo esquerdo, seria igual a 2 vezes o eixo menor do ventrículo esquerdo. Ora, então vejam que caso o ventrículo esquerdo fosse um elipsoide de revolução, sabendo-se apenas esse diâmetro anteroposterior, o diâmetro menor, o eixo menor do ventrículo esquerdo, nós saberíamos qual era qual seria o volume da cavidade ventricular esquerda, tendo em vista que, para se saber o volume de um elipsoide de revolução, esta é a forma que se usa: 4π sobre 3, D1, que é a única coisa que nós medimos, D2, que é igual a D1, no elipsoide de revolução, e L, que é 2 vezes D1. Então, se nós colocarmos aqui 4π sobre 3, D1 sobre 2, D1 outra vez, porque é igual sobre 2, e L aqui seria 2 vezes D1, essa fórmula seria simplificada para essa daqui. O volume é apenas aquele diâmetro que nós medimos elevado ao cubo. Depois nós iremos ver, em opinião apenas, vamos ver quais são os problemas relativos a isso, certo? Vocês já podem sentir que tem muitos problemas. Mas, de qualquer forma, este é o modo com que talvez 80% a 90% dos diâmetros do ventrículo esquerdo são transformados em volume e dado como fração de ejeção para todos. Ora, então, se nós fizermos, através do elipsoide de revolução, obtivermos apenas esse diâmetro, elevarmos ao cubo, nós teremos então o volume do elipsoide, portanto, o volume do que seria o ventrículo esquerdo. Repare, portanto, que se nós pegarmos então o diâmetro na diástole e levarmos ao cubo, nós teríamos o volume diastólico. Se nós pegarmos o diâmetro em sístole, não é unidimensional, e elevarmos ao cubo, nós teríamos o volume sistólico. Se nós pegarmos agora e retirarmos do volume diastólico o volume sistólico,
nós teríamos então o volume de ejeção. E, obviamente, a fração de ejeção nada mais é do que o volume de ejeção dividido pelo volume diastólico. Então, é uma forma muito rápida, fácil e reproduzível. Porém, nós iremos ver quais são os problemas que nós temos aqui. Certo? Mas essa é a forma de você obter rapidamente uma fração de ejeção. Vamos ver primeiro a avaliação pelo método elipsoide, levando em consideração que o ventrículo esquerdo tem uma forma de um elipsoide. Gente, o ventrículo esquerdo é muito mais complicado do que isso aí, do que apenas um elipsoide de revolução. Certo? E lembre-se que o fato de que nós estamos pegando apenas um diâmetro e elevando ao cubo esse diâmetro dessa figura geométrica, eu pergunto a vocês, qual é a figura geométrica realmente que nós obtemos um volume com apenas de um lado elevando ao cubo? É simplesmente o cubo. Ora, então nós estamos obtendo a mesma fórmula da geometria de Euclides para avaliar qual é o volume de um cubo, nós estamos utilizando para avaliar a mesma fórmula, um único lado, um único diâmetro para avaliar a cavidade ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo é muito complicado. O ventrículo esquerdo tem uma forma muito diferente de qualquer figura geométrica e certamente não parece com um cubo. Mas nós estamos usando praticamente a mesma forma para obter esse volume. Isso já nos mostra que a coisa não deve ser assim tão acurada, e realmente não é. Uma cavidade tão complexa, achar que nós vamos obter qual é o volume simplesmente pegando um único diâmetro antero-posterior, um único diâmetro na diástole e um único diâmetro na sístole, e com isso saber qual é o volume dessa cavidade, isso é muita fantasia. Ele não tem o aspecto do elipsoide de revolução, e nós vamos ver adiante diversos outros problemas que tem com essa análise de volume, simplesmente pegando um único diâmetro. Essa análise de volume parte do princípio que nós vamos sempre obter o mesmo local de passagem do corte, de passagem do eco unidimensional, ou mesmo do eco bidimensional, que seria passando aqui o mais perpendicular possível ao eixo maior. Lembre-se disso. O eixo menor é aquele que é perpendicular ao eixo longitudinal, obtido nas regiões das cordoárias tendinosas, portanto, entre a ponta do músculo papilar e da válvula mitral. Ora, essa região das cordoárias tendinosas nós podemos obter, repare só, com o feixe passando diversos modos. Modos oblíquos como esse aqui, modos que está perpendicular aparentemente, não, mas como é perpendicular ao eixo maior, sem dúvida alguma, o que está mais perpendicular a ele seria esse daqui. Então aqui nós teríamos o mais perpendicular possível. Nem sempre nós conseguimos um eixo bem perpendicular do eixo menor em relação ao eixo maior. Nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes, não conseguimos isso. Então nós vemos que num corte longitudinal, nós podemos saber perfeitamente qual é o eixo maior. Nós não conseguimos medi-lo, mas sabemos que essa é a posição do eixo maior. E, portanto, nós podemos saber aqui quão perpendicular ou não, ou oblíquo, nós estamos em relação a esse eixo. Então, nós podemos passar o feixe unidimensional entre a região do músculo papilar e o da válvula mitral nas regiões das cordoárias, e sabemos se estamos passando dessa forma que aqui está, que seria muito oblíquo em relação ao eixo maior, ou dessa forma que aqui estaria, que seria muito oblíquo em relação ao eixo maior, e podemos ver claramente quão oblíquo nós estamos, de fazer com que seja o mais perpendicular possível a esse eixo. Nós conseguimos fazer isso, certamente, utilizando um corte longitudinal, onde nós sabemos qual é o eixo. Novamente, gosto de lembrar, o eixo menor é aquele que é perpendicular ao eixo maior, e, portanto, nós precisamos saber onde é que está o eixo maior para saber quão perpendicular nós estaremos. É por isso, então, que eu gosto sempre de fazer essa medida no corte longitudinal do eco bidimensional, porque eu sei onde é que está o eixo maior e sei se eu estou muito perpendicular, o mais perpendicular possível, eu vou conseguir colocar aqui, porque eu estou vendo o eixo maior. Aqui é o eixo maior, e eu estou verificando que eu só consigo esse tipo de corte aqui. Certo? Se eu for apontar o meu cursor mais para aqui,
mais para o lado de cá, para ficar perpendicular ao eixo maior, eu vou estar em cima dos músculos papilares. Então, esse é um corte oblíquo, sem dúvida alguma, como a maioria das vezes nós vamos conseguir, são cortes oblíquos mesmo, entendeu? Mas eu sei o quão oblíquo eu estou. Então, posso aqui fazer as medidas do ventrículo esquerdo, na diástole e na sístole. Que se eu tivesse em um corte transverso, para fazer essas medidas, e não num corte longitudinal, eu não teria informação da obliquidade. Esse é o grande problema de você querer fazer essas medidas a partir de cortes transversos. Repare, para início de conversa, entendeu? Aqui eu estou em nível de músculos papilares, não é a região certa. A região certa é entre a ponta dos músculos papilares e a válvula mitral. Isso que foi caracterizado como o ponto de função ventricular esquerda das medidas, desde a época do eco unidimensional. Então, uma medida feita a partir do eco bidimensional aqui, passando o cursor em cima de um eco bidimensional, nós teríamos valores e que nós não saberíamos se esse eco bidimensional foi obtido a partir de algo extremamente oblíquo ou menos oblíquo à linha longitudinal aqui. Partindo-se de um corte longitudinal, eu sei o quanto eu estou oblíquo. Num corte transverso, eu não sei o quanto eu estou oblíquo. Por quê? Porque eu não tenho informação de uma linha que passa aqui no centro, entendeu? E seria aqui representada como apenas um ponto. Existem outros problemas, inclusive até mais sérios na avaliação da função ventricular esquerda, do tamanho da cavidade, mas principalmente da função ventricular esquerda a partir do eco unidimensional, quer seja visto no eco bidimensional transverso, quer seja visto no eco bidimensional longitudinal. O fato de que o coração se movimenta. O coração se movimenta. Repare que na sístole ele é puxado em direção ao ápice. Na sístole ele vai em direção ao ápice, na diástole ele volta. Então repare, se nós passarmos o nosso feixe unidimensional em uma determinada região, digamos que nós estejamos passando aqui, o diâmetro que nós estamos vendo na diástole não corresponde à sístole, aquelas paredes se contraindo para dentro circularmente ou radialmente para dentro da cavidade. Muitas vezes é pura e simplesmente pelo deslocamento das regiões mais basais agora para dentro do ápice. Ou seja, nós vemos aqui esse paciente que tem aqui uma função ventricular esquerda ruim, principalmente devido a esse septo interventricular aqui, que está hipocinético. Então, repare, nós obtivemos aqui um diâmetro diastólico, aqui se encontra, e um diâmetro sistólico, que aqui se encontra, como se fosse uma fração de ejeção até boa, de 71%. Não é de 71%. Nós estamos vendo que tem disfunção ventricular esquerda. E essa disfunção ventricular esquerda é principalmente devido a essa região aqui de baixo, certo? Do septo interventricular. Agora, olha o que acontece então. Por que nós estamos obtendo esses valores? Por que nós estamos obtendo um diâmetro diastólico que está no limite máximo do normal, 5.5, 5.6, mas nós estamos obtendo um diâmetro sistólico normal e, portanto, obtendo uma fração de ejeção normal. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso, vocês podem notar aqui o porquê. Porque nós estamos obtendo um corte aqui na diástole e medindo o diâmetro diastólico como vindo dessa região do septo até essa região da parede. Então, o que nós esperaríamos? Nós esperaríamos que na sístole, essa mesma região fosse medida na sístole, ou seja, essa parede viesse para cá para dentro. E nós medíssemos, então, a diferença desse diâmetro da diástole para a sístole. Mas não é o que está acontecendo. Inclusive, nós vimos que esse septo nem se movimenta praticamente, ele está acinético. Então, o que está fazendo esse diâmetro sistólico ser tão pequeno e, portanto, dar uma fração de ejeção tão boa? Porque durante a sístole esse coração está indo nessa direção, como nós vimos. E, portanto, esse feixe aqui está estacionário. O eco unidimensional estaria estacionário naquela região. Mas o coração está indo daqui para lá. Ora, então se nós pegamos esse diâmetro na diástole, veja o que nós pegamos na sístole. O coração se deslocou na sístole para aqui para o ápice, e aquela região onde nós estávamos passando antes, que era aqui, essa região se deslocou para aquele lado. Portanto,
O que se apresenta agora ao feixe unidimensional que está estacionário é aquele septo que é protuso aqui para dentro da cavidade. Portanto, o diâmetro sistólico que nós estamos medindo é esse daqui agora. O coração se deslocou, esse é o diâmetro sistólico que nós estamos medindo. Não é aquele naquela mesma região. A região se modificou. Então, isso acontece com muita frequência. Aliás, na maioria das vezes, quando nós estamos medindo um diâmetro diastólico, nós estamos medindo numa região. E quando nós estamos medindo o diâmetro sistólico, o coração se deslocou e já é uma outra região, não é a mesma região que nós estávamos medindo. E se tiver um septo que seja curvo, como aqui se apresenta, o diâmetro sistólico, aqui dá a impressão de que o coração se contraiu muito bem para dentro da cavidade, é nada mais, nada menos apenas o fato de que aquela região está mais distante. O endocárdio aqui está mais distante do transdutor e vai dar a impressão de que ela se deslocou para dentro da cavidade, quando na realidade não foi isso, certo? Foi apenas um movimento nesse sentido, em direção ao ápice, que deu aquela impressão de que o diâmetro diminuiu bastante. Isso é um dado muito importante. Isso acontece praticamente sempre. Quase todos os indivíduos têm um deslocamento em direção apical. E a região onde você mede o diâmetro diastólico é diferente da região onde você mede o diâmetro sistólico. O bom é você notar que está acontecendo isso e notar também que como é que está o septo. Se o septo é muito protuso aqui ou não. Se não for muito protusa, não vai haver grande diferença de deslocamento dele, diminuindo o diâmetro sistólico. Mas se ele for protuso, ou se estiver muito oblíquo, sem dúvida alguma vai dar um diâmetro sistólico que não corresponde à redução da região onde nós estávamos olhando na diástole. Você pode ver aqui um exemplo bem clássico disso. Olha só, um septo interventricular que é bastante, o que eles chamam de septo sigmoide. Eu não gosto muito desse termo não, mas de qualquer forma, parece um S aqui. Ó. Então, repare o seguinte, estamos a uma função boa, sem dúvida alguma temos uma função boa. O ventrículo esquerdo aqui levemente hipertrofiado e temos uma função boa, está contraindo bem. Mas a região onde nós estamos medindo o nosso feixe estacionário aqui, medindo o diâmetro diastólico, é essa a partir dessa região aqui. Ó. Mas não é ela, pura e simplesmente, que se desloca para o interior da cavidade ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo está sendo puxado em direção apical. Portanto, repare que no passar da sístole, o que entrou aqui dentro do feixe que está estacionário? Entrou o septo, que veio lá da região basal. Essa grande diminuição que nós estamos vendo aqui do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, parece que o septo se intrometeu bastante aqui dentro do ventrículo esquerdo, botando uma boa contração ventricular esquerda, uma fração de ejeção normal ou hipernormal, devido à grande diminuição do diâmetro e do volume sistólico, não ocorreu pela contração em direção radial dessa parede, mas sim simplesmente porque o septo entrou no meio do feixe, e o septo agora, esse grande movimento aqui, não é da contração da parede em si, mas pura e simplesmente porque o septo está entrando dentro do feixe e está dando a impressão de que a cavidade diminui muito mais. Isso é muito frequente. Mas agora, o que você tem que fazer? Você tem que saber ver isso daí acontecendo, dar uma melhorada aqui nos números, ou seja, você sabe que o septo não vem até aqui, joga um pouco mais para dentro, onde você consegue ver uma continuidade melhor da região septal. Aí você podia falar, mas por que eu não saio daqui? Não é tão simples assim. Quando você sai daqui, você já entra em músculo papilar, entendeu? Então, no fundo, você tem que estar por ali mesmo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que nós estamos vendo que a função está boa. A medida, então, tem que dar uma medida correspondente a uma função boa, mas não uma medida correspondente a uma hiperfunção que não existe aqui. Então, é isso que tem que ser. É um bom senso de ver a natureza do seu erro. No momento que você vê a natureza do seu erro, da sua medida, você pode compreender o que está acontecendo. E basicamente saber o seguinte, eu não posso saber qual é o diâmetro diastólico e sistólico perfeito dessa cavidade, certo? Mas eu sei que está funcionando normalmente, eu sei que a fração de ejeção está normal. Isso é o que é importante. E não achar que, não, aqui eu estou obtendo um volume certinho porque eu estou pegando um diâmetro sistólico certinho. Não. Você está pegando em áreas diferentes, na diástole, e áreas diferentes na sístole. Mas existem diversos outros problemas relativos a esse fato, ou seja, ao fato de obter o volume do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole a partir de um único diâmetro, quer seja medido ao eco bidimensional, quer seja medido ao eco unidimensional. Primeiro, porque o ventrículo esquerdo, obviamente, não é um elipsoide de revolução.
Temos de partir do princípio disso. O elipsoide de revolução é basicamente um ovo. O ventrículo esquerdo não tem forma de um ovo. Mas, de qualquer modo, se nós utilizarmos o elipsoide de revolução para obter o volume do ventrículo esquerdo na diástole, certamente será errado obtermos esse volume na sístole usando a mesma fórmula que nós obtivemos na diástole. Porque se na diástole tem a forma de um elipsoide de revolução, na sístole ele tem mais a forma de um cone truncado do que um elipsoide de revolução. Então, o que nós deveríamos usar? Nós deveríamos usar uma fórmula que seja para diástole, elipsoide de revolução, e uma fórmula que seja para um cone truncado durante a sístole. Aí nós estaríamos obtendo alguma coisa mais aproximada. Mas usar a mesma fórmula para diástole e para sístole, apenas o diâmetro elevado ao cubo, tanto aqui quanto aqui, certo? Se é certo na diástole, não é certo na sístole. Primeiro problema. Primeiro não, segundo e terceiro problema, como nós já vimos. Então, outro fato também é que da diástole para a sístole, as paredes no sentido anteroposterior, ou seja, o ventrículo esquerdo se contrai mais diminuindo o diâmetro menor, o diâmetro transverso aqui, do que diminuindo o diâmetro, o comprimento longitudinal. Repare que da diástole para a sístole, o que modificou mais? Modificou o diâmetro anteroposterior, muito mais do que o longitudinal. O ventrículo esquerdo se contrai mais aqui, nesse sentido, do que neste. Então, repare, se é fato, digamos, se fosse realmente um elipsoide de revolução, que não é, mas se fosse um elipsoide de revolução na diástole, nós podemos sim dizer que o comprimento seria 2 vezes o eixo anteroposterior. O volume seria esse diâmetro elevado ao cubo. Por quê? Porque L seria igual a 2D, como nós vimos naquela fórmula. Mas acontece que nós não poderíamos usar a mesma coisa na sístole. Por que na sístole? Na sístole, o L, que aqui era igual a 2D, nós poderíamos considerar 2D. Aqui, no caso, o L, certo, é muito maior do que 2D, porque houve uma diminuição muito mais do diâmetro anteroposterior do que o longitudinal. Então, não poderíamos usar também, por essa razão, a mesma fórmula aqui na diástole e na sístole. Além disso, se é fato que em um coração, digamos assim, de tamanho normal, L igual a 2D, não é em situações de ventrículos, por exemplo, muito pequenos, em que o tamanho é menor aqui no anteroposterior do que o longitudinal. Certo? Então, aqui, numa situação como essa, L, sem dúvida alguma, é muito maior do que 2D. E o maior problema é quando a cavidade aumenta, quando nós temos um ventrículo esquerdo dilatado. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo dilatado ele se dilata muito mais no sentido do eixo menor do que no eixo maior. Ele torna uma forma globosa. Certo? Essa forma globosa, então, se você mede o eixo menor, que é aquele que nós medimos, ao eco unidimensional ou ao eco bidimensional, para obter a fórmula do elipsoide de revolução, nós estamos partindo do princípio que esse eixo longitudinal seja 2 vezes este. Mas repare só o seguinte, quando o ventrículo esquerdo está crescido, sem dúvida alguma, esse eixo daqui, longitudinal, é bem menor do que 2 vezes esse. Então, se nós partirmos do princípio do elipsoide de revolução e elevarmos esse único diâmetro aqui ao cubo, nós estamos levando, como vocês viram, em consideração de que o eixo maior seja 2 vezes esse. Ora, em um ventrículo esquerdo dilatado, se nós medirmos esse valor aqui e acharmos que o outro é 2 vezes isso, estaria correspondendo a um volume de um ventrículo esquerdo que certamente estaria vindo até aqui aproximadamente, olha aqui, ó. Certo? Esse seria o volume que iria dar. Então, quando o ventrículo esquerdo dilata, sem dúvida alguma, nós estaríamos praticamente sempre superestimando por demais o volume do ventrículo esquerdo, utilizando essa medida. Eu gosto de lembrar isso sempre porque isso é o que mais se utiliza. Certo? O que mais se utiliza é apenas o diâmetro do ventrículo elevado ao cubo. É isso que, inclusive, que a maior parte dos aparelhos já dá até automaticamente. Pega esse diâmetro, pega o diâmetro aqui, anterior, pronto, ele já considera o outro 2 vezes esse e já nos dá qual é o volume. E nos dá qual é a fração de ejeção. Olha os problemas que ocorrem. Então, existe a solução que eu gostaria de botar aqui, até entre aspas, certa solução de Tychos, que não é uma solução.
Tycho simplesmente viu o seguinte, fez em diversos ventriculogramas, obtido ao cateterismo cardíaco, ele avaliou diversos indivíduos e verificou qual é a relação entre o eixo menor e o eixo maior que existe naquele grupo que ele estudou. E verificou o seguinte, que a relação seria mais ou menos essa, ou seja, o volume obtido por angiografia seria melhor visto se nós pegássemos essa forma, 7 sobre 2,4 mais d, o diâmetro anteroposterior, vezes o diâmetro anteroposterior também elevado ao cubo. No fundo, nós ficamos com a mesma coisa, uma elipsoide de revolução. Certo? No fundo, houve uma tentativa de dar uma melhorada quando a cavidade ventricular esquerda fosse maior. Mas, no fundo também, isso daqui é uma equação que não representa em nada o volume da cavidade complexa do ventrículo esquerdo. Então, lembre-se que a maior parte da fração de ejeção que vocês vão medir, que os aparelhos já medem logo direto, entendeu? É feito pelo elipsoide de revolução. Outros problemas disso. Daqui é um problema de representatividade. Problema de representatividade, por exemplo, quando o ventrículo esquerdo tiver uma ponta, que nós chamamos ponta para cima. E fica quase que impossível você obter qualquer diâmetro numa situação como essa. Então, numa situação como essa, o que nós fazemos? Sim, nós obtemos o diâmetro no eco bidimensional. Aqui, ó. Mas o problema é que aqui agora, além daquele problema que nós já vimos, né, de pegar exatamente onde é que está o ponto mais anterior ou mais posterior dessas paredes, aqui nós estamos na dependência da resolução lateral do eco. Se vocês forem ver lá no período 1 o livro sobre a parte física da energia ultrassônica, nós veremos que o eco bidimensional tem uma pobre resolução no sentido lateromedial. É o que se chama a resolução lateral. Então, na realidade, não pense que o endocárdio está aqui. O endocárdio está muito bem aqui para dentro, mas nós não sabemos o quanto. E isso depende também do ganho. Ou seja, quando a ponta está para frente, nós sabemos que isso aqui não representa a realidade do diâmetro menor, e sabemos também que isso daqui também não representa a realidade do diâmetro menor. O diâmetro menor é maior do que isso, não só pela resolução temporal, mas agora também, quando a ponta está muito para frente, o ventrículo está muito oblíquo, devido à resolução lateral. Ou seja, o septo é muito mais fino do que está aparentando aqui. Certo? Qualquer estrutura no eco bidimensional que depender da resolução lateral está sendo aumentada no sentido para cá e no sentido para cá. Então, é quase que impossível você saber exatamente qual é o diâmetro menor desse ventrículo. Ainda por cima, a questão de representatividade. Ora, aqui nós iremos medir o tamanho na diástole e na sístole dessas paredes. Se essas paredes estiverem funcionando muito bem, nós vamos obter uma fração de ejeção correspondente a essa parede funcionando bem, essa parede funcionando bem. E um volume diastólico aqui e um volume sistólico que corresponderia ao movimento dessas paredes. Ora, nós estamos levando em conta que aqui tem um bruto de um aneurisma, por exemplo, entendeu? E que o ventrículo, o volume diastólico é muito maior e o volume residual, sem dúvida alguma, muito maior também, ou seja, que a fração de ejeção aqui estaria horrível. Mas se nós estivermos apenas vendo essa região aqui, pelo eco, mesmo vendo pelo eco bidimensional, mas na hora de fazer essa medida por aqui e obtermos essa medida elevada ao cubo como função ventricular esquerda, certo? É um erro muito grosseiro. Isso aqui não representa o ventrículo esquerdo todo. Esse é um problema de representatividade. Outro problema de representatividade pode ser visto aqui. Ó. Repare, o que nós temos aqui no corte longitudinal? Nós estamos vendo um ventrículo que tem essa parede aqui acinética. Certo? Essa parede aqui está contraindo muito bem, esse septo basal. A parede posterior também se contrai bem. Mas essa parede aqui está com contração ruim. Então, repare só, pequenas angulações onde nós venhamos a fazer as avaliações, entendeu? Quer seja no eco unidimensional, quer seja no eco bidimensional, não interessa aqui no caso. Se nós medirmos desse ponto aqui até ali, nós teremos uma situação, olha só, uma cavidade ventricular esquerda bem grande, uma fração de ejeção de 54%, ou seja, uma fração de ejeção menor do que se nós, por acaso, passássemos aqui e fizéssemos uma medida dessa região aqui até essa. Então, se nós medirmos dessa região até aqui até essa, olha a diferença. Um ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção de 71%. Então, 54% passando aqui, porque
passando por ali, olha aqui, ó, eu estou pegando aqui um diâmetro muito maior do diâmetro diastólico, e um diâmetro sistólico também muito maior, uma fração de ejeção menor. E passando por aqui, olha, se passando por aqui, eu estou pegando um diâmetro diastólico e um diâmetro sistólico de cavidades pequenas. Então, nós teremos, inclusive, uma boa diminuição do tamanho dessa cavidade. Principalmente pelo fato de que a parede posterior aqui está contraindo muito bem. Então, nós iremos ter um diâmetro diastólico bem em nível normal, olha só, e um diâmetro sistólico também em nível normal. E nós temos aqui uma fração de ejeção bem melhor. Qual é a verdadeira fração de ejeção disso daqui? Sinceramente, não é essa e nem é essa. A fração de ejeção, para analisar aqui, você tem que ver todos os cortes e depois fazer uma avaliação que é na base de uma fração de ejeção levemente diminuída, leve a moderada, moderada é importante, importantemente diminuída. Isso é que vai dar. Certo? Se fosse só esse plano aqui, se não fosse investigar os outros planos, por que precisa se investigar os outros planos? Sei lá como é que se encontra as outras paredes, entendeu? Mas se fosse só para avaliar esse plano aqui, nós diríamos o quê? Que existe aqui uma fração de ejeção em moderada a gravemente diminuída. Este é um dado muito mais importante dizer que isso aqui é uma fração de ejeção moderada gravemente diminuída do que dizer que é 71% que está errado ou dizer que é 54% que está errado. Certamente essa fração de ejeção é muito menor do que 54%. Quanto é que é? Não faço ideia. E digo mais ainda, entendeu? Qualquer coisa que você utilizar aqui não vai lhe dar essa fração de ejeção perfeita. É melhor o seu olho aqui do que qualquer número aqui, por exemplo. Bem, mas isso é medindo apenas um diâmetro.